A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, hoje eu quero deixar uma mensagem para todos nós, para nossa reflexão, que está aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Uma história bem conhecida que fala de uma mulher de Deus chamada Ana, uma mulher que teve muita fé, mas que também passou por momentos muito difíceis, E a escolha dessa palavra que Deus tocou no meu coração é porque devido a os dias que nós temos vivido agora recentemente, por causa da Covid-19, são dias difíceis, E o tema da palavra que eu quero trazer para os irmãos, usando a história de Ana, é o seguinte: até que ponto é normal para um servo de Deus sentir pressão, a pressão causada pelas circunstâncias da vida? Então eu quero deixar essa mensagem para a nossa reflexão. Até que ponto é normal para um servo de Deus sentir as pressões da vida, E antes de ler aqui em 1 Samuel capítulo 1, eu já quero fazer essa introdução dizendo para todos os irmãos que pressão na vida é normal todo servo de Deus sentir. Quando eu digo pressão, é aquele momento assim que vem alguma angústia, Às vezes vem um medo, vem a insegurança. E às vezes a gente, pastores, nós gostamos principalmente de falar da fé, do ânimo, da alegria, da paz, do momento de bonança, mas na verdade nós sabemos que a Bíblia fala dos dois lados. Fala de lados bons na vida e de lados difíceis da vida, que são os desertos, São as adversidades. E sob pressão, nós podemos dizer que pressão é normal. Ana sentiu pressão, conforme eu vou ler no texto. Se eu for falar de Elias, quando enfrentou os 450 profetas de Baal, quando Elias foi ameaçado por Jezabel, ele fugiu com medo, chegou a pedir até a morte de tanta angústia que ele sentiu. E o anjo de Deus foi lá e alimentou Elias. E também o próprio Jesus no Getsêmani. Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. Ele veio em carne. E lá no Getsêmani ele suou gotas de sangue. Ele pediu a Deus, se fosse possível, que passasse dele aquele cálice. Por quê? Porque até mesmo Jesus sentiu a pressão que o ser humano sente. E olha só esse texto de Ana, o que diz a palavra do Senhor. Vou ler aqui 8 versículos rapidamente. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Houve um homem em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, a sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana, ele dava uma parte excelente, uma porção dobrada, porque Eucana amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse feito estéril, tornado estéril. E a sua rival, a outra mulher de Eucana, ela excessivamente provocava Ana para irritar, porque o Senhor não tinha lhe tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava Ana, pelo que Ana chorava e não comia. Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, irmãos, conforme eu falei, a pressão
na vida das pessoas vem de acordo com as circunstâncias, né? Naquela época da vida de Ana, até hoje em dia, né? Eu conheço mulheres que... a minha filha Bianca, um dos sonhos dela é ter filhos, né? Então, para Ana, naquela época, era mais difícil ainda, porque naquela época o esposo dela tinha duas mulheres, né? Era algo que os homens praticavam, não é o que a Bíblia recomenda, né? Ter mais de uma mulher, mas ele tinha duas mulheres, por causa da cultura da época, e uma se chamava Ana, e Ana não tinha filhos, e a outra tinha. Então Penina, a outra mulher de Eucana, vivia irritando Ana e jogando na cara que Ana não tinha filhos. Ela era uma mulher como se fosse uma mulher incompleta, né? Era uma mulher que se sentia inferior. Mas a palavra de Deus diz que Ana passou por 4 fases na vida dela. Conforme eu falei, a primeira fase demonstra claramente Ana sentiu muito a pressão causada pela circunstância da vida dela. Ana chorava, Ana não comia mais, Ana não tinha mais alegria, ela nem percebia mais o tanto que Eucana amava a vida dela, o esposo dela. Isso significa que a pressão da vida, que a vida nos traz, muitas vezes tira a nossa alegria de viver. E nós temos visto agora, por causa do Covid-19, muitas pessoas entristecidas. E muitos servos de Deus ficam perguntando: até que ponto é normal que eu sinta a pressão? Será que eu tenho fé ou não tenho fé? A questão aí não é fé. A questão é que nós somos seres humanos de carne. Conforme eu falei, por mais que nós tenhamos o Espírito de Deus, tenhamos fé, tenhamos alegria através da nossa comunhão com Cristo, nós também sentimos as pressões da vida. Assim como Jesus sentiu no Getsêmani, Elias, Jeremias, Davi, Abraão, todos os homens de Deus sentiram pressões causadas pelas circunstâncias. Mas Ana reagiu de 4 formas. Em primeiro momento, ela sentiu depressão e tristeza e não comia mais. Mas no segundo momento, a Bíblia diz que Ana entra no templo. Naquela época ainda não existia o templo de Salomão, mas existia o tabernáculo. Ana entra ali naquele tabernáculo, naquele local de adoração dos judeus, onde tinha ali o sacerdote, e ela faz uma oração com amargura de alma. E ela, ao invés de continuar na depressão, ela age de forma diferente. Ela começa a entrar na presença de Deus através da oração. E a palavra de Deus diz claramente que Ana orou e fez um voto ao Senhor. E disse: Senhor, se o Senhor se lembrar de mim e me deres um filho, eu devolverei meu filho ao Senhor todos os dias de sua vida. E a palavra de Deus diz que, após essa oração, Ana passou pela terceira fase. Primeira era angústia, choro e tristeza. Segunda fase, Ana resolveu buscar a Deus de todo o coração. E na terceira fase, a Bíblia fala que Ana levanta da oração, o seu semblante já não é mais triste, ela voltou a se alimentar, adorou ao Senhor, juntamente com Eucana, seu esposo, foram embora. Eucana coabitou com ela, tiveram relações normais entre casal, e a Bíblia diz que Ana engravidou, seu semblante não era mais triste. Ana passou pela terceira fase, que foi provada a fidelidade de Deus. Mas a Bíblia diz que ainda existia uma outra fase, porque a Bíblia diz que Ana fez um voto e ela cumpriu o voto e devolveu o filho dela que nasceu, que se chama Samuel, devolveu Samuel ao Senhor. E a partir do momento que Samuel foi devolvido ao Senhor, a Bíblia diz que Deus honrou tanto a vida de Ana, que eu quero ler aqui para os irmãos aqui no capítulo 2, versículo 21, diz assim: Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha que maravilha. E eu quero finalizar a palavra dizendo, irmãos, nós sentimos sim pressões causadas pelas circunstâncias da vida. Mas nós temos que aprender com a história de Ana, que ela passou por 4 fases. A primeira é muito difícil, que é aquele momento de tristeza, de incerteza, de angústia.
Mas Ana, como filha de Deus, mudou de fase, passou para a fase de buscar ao Senhor, de acreditar no milagre do Senhor. E aí a terceira fase, Ana recebeu a bênção do Senhor e cumpriu o voto que ela fez com o Senhor. E a quarta fase foi a abundância, onde Ana recebeu a plenitude da bênção de Deus e teve vários filhos e filhas. Então eu quero te dizer, vou finalizar a palavra para te dizer hoje assim, meu irmão, minha irmã, você que está sentindo um pouco de angústia no seu coração, saiba que as circunstâncias da vida fazem isso com a gente. Eu uso válvula no coração, sou uma pessoa considerada, se pegar esse vírus é risco. Não sei se eu vou escapar ou não, mas eu quero te dizer que isso não é falta de fé minha, não. Isso é confiança em Deus. Eu não vou deixar me abater. Eu vou preferir confiar no Senhor. Talvez hoje você tenha algum motivo de preocupação muito grande pela vida financeira, pela sua saúde, pela sua família. Mas a palavra de Deus que eu quero te deixar hoje é essa. Busque ao Senhor. Levanta-te da tristeza. Erga a tua cabeça. E você verá a manifestação do poder de Deus na sua vida. E por fim, Deus vai mostrar para você que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa e pede. Porque o Senhor deu a Ana o filho que ela pediu, mas depois deu muito mais, que Ana nem esperava. E assim o Senhor fará contigo. Tão somente não aceite a tristeza e a depressão e o medo tomar conta de você. Faça igual Ana. Primeiro desça para a presença de Deus. Depois se levante com a certeza da vitória. E depois você vai provar o sabor da vitória. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, e até a próxima, se Deus quiser.